alegria estar aqui, mais uma noite que eu creio que será abençoado. Você crê? Diga amém. Como é bom estar na casa do Pai. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, fala para ela como é bom estar aqui essa noite, como é bom te ver aqui, como é bom estar na casa do Senhor. Sabe, irmãos, é a nossa alegria, a nossa felicidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. A nossa felicidade é ter a oportunidade de 4 horas da tarde, 4:30 da tarde, que a nossa programação é sair do nosso lar e vir buscar a palavra do Senhor, vir buscar, sabe, ter fome e justiça da palavra, fome e sede. Como é bom isso, sabe? Para nós é uma oportunidade que se levanta todos os dias para a gente buscar a palavra do Senhor. Ontem eu tive o privilégio de estar ministrando no culto dos jovens, Despertar 2024, foi poderoso demais. Estamos reiniciando aí o ministério The Fire, e nós estamos à frente novamente, palavra, a banda ministrou um louvor. Você que não pôde vir, não pôde estar aqui, nós estamos reestruturando, vamos reestruturar aqui o Salão Kids, já tem algumas iluminação para a gente colocar, né? Já temos algumas coisas para a gente investir ali, vai ficar bom. Você crê nisso? Eu creio, irmãos, em jovens sendo edificados aqui neste lugar. Preguei uma palavra ontem que a força de uma igreja, a força de um ministério, a força vem pelos jovens, sabedoria vem pelos anciãos, os anciões. Eu já estou a caminho, porque a barba está ficando branca, né? A sabedoria vem pelas mulheres. Cadê as mulheres desse ministério? Só que a força vem pelos jovens. Eu creio no ministério, eu creio que nós vamos edificar um ministério. Se você está namorando o nosso ministério já há algum tempo, participando, recebendo da palavra, sendo alimentado desse pastoreio, no dia 1º de setembro será nosso culto de integração. Nós não ficamos repetindo todos os domingos, né, porque tem bastante recados para dar. Estamos montando aí um jornal para a gente passar esses recados. Se você tem algum testemunho, nós vamos começar a gravar alguns testemunhos para edificar a vida das pessoas. Nosso intuito, irmão, nosso foco é que Deus seja conhecido. O que você tem feito para que o nome dele venha a ser conhecido? Dentro da sua empresa, dentro do seu hall de amizade, dentro do seu convívio, o que você tem feito para que o nome de Deus seja conhecido? Sabe, eu estava meditando nessa palavra essa semana. O que eu tenho feito para que o nome de Deus seja propagado? O que a igreja Despertar tem feito para que o nome de Deus seja conhecido? Às vezes nós falamos em vidas, em almas, em encontro, em reencontro, e tri-encontro, e tá, e tu, e ti, mas o que eu tenho feito para que o nome dele seja conhecido? Sabe, quando o nome dele for conhecido, as pessoas serão atraídas. Você crê nisso? Quando o nome de Deus for propagado, sem intenção nenhuma de trazer o povo para despertar, mas o nome de Deus, ele precisa ser conhecido. Quando o nome dele for conhecido, a glória dele enche este lugar. E quando eu estou falando do lugar, não estou falando do lugar Despertar, eu estou falando aqui do bairro de Palmeiras, de Ouro Fino, de Suzano, a nossa redondeza. Nós temos que ser atraídos pela glória dele, mas o nome dele precisa ser conhecido. Precisa ser conhecido através do seu testemunho, precisa ser conhecido através do meu testemunho. Se Deus te tirou da onde tirou, o que você tem feito para atrair outras pessoas? Se o seu testemunho é um testemunho verdadeiro, como você tem propagado o nome desse Deus que te tirou da onde Ele tirou? Faz sentido para você? Então, irmãos, nós, no dia 1º de setembro, nós estamos recebendo novos membros da comunidade Despertar, aleluia! Pessoas têm nos procurado para se membrar, para fazer parte dessa família Despertar. E no dia 1º de setembro, nós, 3 em 3 meses, nós marcamos um café aqui à tarde. Aí eu passo toda a visão do ministério, no que o ministério acredita, o que nós fazemos com o financeiro, classinha, falamos como que o ministério acredita, missão, visão e valor. Então nós chamamos isso de culto de integração. Se você quer fazer parte deste ministério, se envolver no som, na mídia, né, Alex? No louvor, se você quer se envolver em algum ministério, no Ministério Kids,
Qual é o princípio que eu tenho que seguir para se envolver no Ministério Kids? Qual é o princípio que eu tenho que seguir para me envolver junto ali com o Arnaldo e a Mitilene, na sonoplastia, no ministério, no modo geral? Você precisa participar deste culto chamado culto de integração. Então, se você quer fazer parte do ministério, esteja conosco, pegue aí com o staff, nosso contato, entre em contato conosco, será uma bênção. E no mês de setembro também teremos o nosso batismo nas águas, aleluia. Nós já temos o nosso batistério, então nós faremos o nosso batismo nas águas no segundo domingo de setembro, e de 3 em 3 meses nós faremos o nosso batismo, amém? Quem esteve aqui na semana passada, fala glória a Deus. Semana passada nós iniciamos uma temporada falando do Sermão do Monte, e talvez é o único pastor que você ouviu que começou a série de trás para frente. Nós falamos sobre edificar a casa numa rocha. Eu vou dar uma recapitulada para a gente entrar na palavra, para a gente fazer uma introdução para que você entenda, né? Jesus, ele começa a fazer o seu ministério, e o ministério de Jesus ali, ele é recheado de milagres, recheado de curas. Mateus capítulo 4, versículo 17, e ele fala: se arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele começa a fazer o seu ministério, o ministério dele começa a tomar uma amplitude enorme, e quando ele começa a tomar essa amplitude, ele vê a necessidade de parar tudo, e levar o povo para o monte, reuniu a multidão e começa a ensinar, né? Então nós falamos sobre Mateus capítulo 7, ali no finalzinho, quando encerra o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte encerra da seguinte forma: aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica é como um tolo, é como um imprudente que edificou a sua casa na areia. Agora aquele que ouve a minha palavra e pratica, esse é bem-aventurado, esse é prudente. Então nós encerramos a nossa ministração dessa forma, e eu disse para vocês que nós vamos, alguns meses, algumas semanas, passear no Sermão do Monte. E é importante, irmãos, quando nós olhamos para os milagres, quando nós olhamos para as curas, quando nós olhamos para o poder de Deus, para a manifestação dentro da comunidade de fé, isso é importante. Será que é só eu que gosto de ver isso? Quem gosta, ergue a sua mão. Nós precisamos, a nossa fé, ela é alargada, a nossa fé, a Bíblia vai falar que o povo seguia sinais e maravilhas, a Bíblia vai nos afirmar isso, precisamos ver isso. Isso é importante? Claro que é importante. É importante quando nós vemos uma pessoa ser curada, né? Tem uma irmã que eu acho que ela está no Ministério Kids hoje, que ela foi curada de câncer, a Ju. A igreja precisa orar para isso, e orar por isso, e é através disso que a nossa fé é alargada. Mas só isso não basta. Nós precisamos também ter um ensino, precisamos saber aonde a nossa fé está embasada, aonde a nossa fé, qual é a base da nossa fé. Exatamente como Jesus fez no Sermão do Monte, quando ele começa a ensinar, ele vê a necessidade, esse povo, eles vão querer somente o milagre dos pães, esse povo, eles vão querer somente ver o endemoniado ser liberto, esse povo, eles vão querer simplesmente ver o cego enxergar, o coxo andar, a cura, mas eles, em algum momento, eles vão precisar de ensino. Então, nós vamos, em algum momento, parar aqui também e começar a ensinar. Ensinar através do quê? Através do que o pastor pensa? Claro que não. Através do que você ouve na internet, no Spotify? Claro que não. Nós vamos ensinar, nós vamos passear através da Bíblia. Nada além da Bíblia, somente a Bíblia, e nada através da Bíblia. A Bíblia, somente a Bíblia, e quando a Bíblia fala o que nós podemos fazer, é aquilo que nós podemos fazer, é aquilo que nós podemos crer, e é somente a Bíblia que é o nosso guia, o nosso GPS, a nossa instrução precisa ser a Bíblia. Billy Graham, por exemplo, ele fala uma frase que eu acho muito poderosa. Billy Graham fala assim, que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Uau! A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Se o jornal de amanhã é atual, você imagina a Bíblia. Mas sem demora, abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, é o comecinho, é o início do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 1. Quem achou, diga aleluia.
estão muito quietos, nós vamos colocar fogo no parquinho para que as coisas, vocês me ajudem a pregar. Ontem eu preguei aqui no Ministério de Jovens, a voz ainda está aguentando, no final a gente vamos ver o que sai da voz. Quem achou aí pode dizer amém? Aleluia. Mateus, eu estou na NVI, minha versão é a NVI, diz assim: as bem-aventuranças. O título vai falar as bem-aventuranças. Vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-lo, dizendo, presta atenção, o que Jesus fez? Jesus reúne a multidão. Jesus, ele vê a necessidade do ensino, ele reúne a multidão, e quem se aproxima de Jesus, pega essa chave, quem se aproxima de Jesus são os seus discípulos. Seus discípulos andavam próximo de Jesus para aprender cada vez mais. Se você quer cada vez mais aprender de Jesus, se aproxime-se dele. Quantas e quantas pessoas se afastam, não é da afasta da Despertar, ou da Assembleia, ou da Deus de Amor, não, irmão, se afasta da presença. Aqui os discípulos queriam aprender, então ficavam do lado de Jesus. No 3 vai dizer assim: bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Eu só quero parar por aqui. Não sei se nós vamos terminar o Sermão do Monte esse ano ainda, irmãos, porque eu li um versículo, Alex, um versículo, e deu quase 2 horas de pregação. Um versículo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você já parou para avaliar? Bem-aventurados pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você ficar repetindo isso, a sua mente ela vai, dando um giro, você sem perceber, o seu coração começa a ser atingido por isso. Bem-aventurados pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Esse Sermão do Monte é o sermão mais famoso de todo o planeta, de toda a história, de toda a humanidade. É a melhor e a maior pregação que existe na face da terra, desde que Jesus começou a ensinar para a multidão. Só que ela vai de contramão com o povo. Por quê? Como assim? Se você lê o capítulo inteiro, bem-aventurado, e ele continua: bem-aventurado os humildes. Como assim bem-aventurado? Você sabe o que significa bem-aventurado? Se nós traduzirmos o que significa bem-aventurado, bem-aventurado é abençoado. Repete comigo: abençoado. Como assim, irmão? Como assim, pastor? Bem-aventurado significa, se você traduzir ele, significa abençoado, ou seja, em algumas traduções, eu fui pesquisar, eu fui atrás, abençoado significa felicidade, significa ser feliz, e ele continua dizendo, bem-aventurados que têm fome de justiça, ou seja, abençoado é aquele que tem fome de justiça. Agora, por que isso vai contramão o que o mundo pensa, o que o ímpio pensa? Por quê? Bem-aventurados pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Então, irmão, a primeira coisa que você precisa entender é o que significa a palavra bem-aventurado, ou seja, a palavra feliz. A palavra feliz vem de felicidade. Espera aí, vamos traçar aqui então, o que para você é felicidade? Se bem-aventurado significa abençoado, se bem-aventurado significa feliz, significa felicidade, o que é para você felicidade? Muitos, felicidade é quando o time de futebol ganha, e tem uns aí que quase não está ganhando. Felicidade é quando chega, eu sou de uma época, acho que tem irmão aqui que felicidade era dia 5 e dia 20, quem é dessa época, irmão? Ainda é, né? Aleluia. Então traçamos algumas prateleiras de felicidade, e achamos que a felicidade está embasada nisso. Felicidade é diferente de ser alegre, porque se você é uma pessoa feliz, se o seu
perfil de pessoa é uma pessoa feliz, você não depende de momentos na sua vida, de lapso de momentos na sua vida para você estar alegre, porque você já é uma pessoa feliz, porque você já é bem-aventurado. Então nós vamos caminhar em cima disso daqui, sabe? Quando você inicia aqui o Sermão do Monte, as 4 primeiras, bem-aventurança vai falar do ser. Bem-aventurado é ser pobre de espírito, bem-aventurado é ser humilde, e ele vai caminhando dentro disso aqui. Deixa eu te falar, o cristianismo verdadeiro, o cristianismo de dentro para fora, ele nunca começa com fazer, ele sempre começa com ser. Eu sou abençoado, eu sou feliz porque Cristo mora em mim, eu sou abençoado, eu sou, porque Ele disse, vai até Faraó, porque o eu sou está com você. Então, irmão, o cristianismo dentro do seu lar, o cristianismo dentro do teu ministério, o cristianismo dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, ele precisa ser alguém, não fazer algo. Não adianta eu querer ser, eu querer fazer o evangelismo se eu não sou evangelista. Não adianta eu querer ter uma vida de crente lá fora se dentro de mim ainda eu não decidi quem eu sou. Então eu preciso ser. A Bíblia vai falar bem-aventurado os pobres, ser pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, quando Tiago vai falar que a fé sem obra é morta, então nós precisamos começar o Sermão do Monte pelo ser. E a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse sermão: pobre de espírito herdarão o reino dos céus. Vamos parar por aqui e vamos refletir nisso. Por que Jesus ele começa bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus? O que significa quando ele diz os pobres de espírito? O que ele quer ensinar há 2024 anos atrás, no meio daquela multidão? O que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito não é você fazer um voto de pobreza igual o franciscano. Não é você ter um perfil de pessoa dizendo assim, não, eu nunca quero ter dinheiro, porque Deus, Jesus, nunca incriminou nós por ter dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então o que ele está dizendo aqui, bem-aventurado o pobre de espírito, ele não está dizendo sobre o seu estado financeiro, porque tem muitos pobres, tem muitas pessoas menos abastadas que acham que tem muito mais dinheiro, muito mais financeiro daquele que tem. Ser humilde não é vestir um chinelo havaiana, ser humilde não é se fazer do humilde, é ser humilde de verdade. E o que ele está ensinando aqui para nós? Bem-aventurado o pobre de espírito, e o pobre de espírito que ele está explicando aqui, que ele está ensinando, não é você fazer um voto, dizendo assim, igual o franciscano, olha, eu vou morar dentro de uma sinagoga, eu vou morar dentro de um templo, e eu não toque em nada, eu vou ser sempre alguém humilde. Não é isso que ele está falando. Ser pobre espiritualmente, não é ser pobre, muitas das vezes no seu sentimento, pobre em amor, pobre em fé, pobre em relacionamento, pobre em obediência. Não é dessa pobreza que Jesus está falando, não é dessa pobreza que Jesus está nos ensinando. Quando ele diz, bem-aventurado o pobre de espírito, ele não está nos ensinando que é uma pobreza da autoestima. Não é pobreza quando você olha no espelho e fala assim, nossa, como eu sou feinho mesmo, né? Eu preciso ser humilde, nossa, não é dessa pobreza que ele está falando, não é da pobreza da autoestima. Não é da pobreza que ele está falando assim, nossa, eu estou passando por isso, sabe o que é? Porque eu sou fraco mesmo, a minha fraqueza, eu sou pobre de espírito, eu não consigo avançar. Sabe, irmãos, por que Jesus, ele nos ensina, através aqui do Sermão do Monte, ele começa pela bem-aventurança do pobre em espírito, porque quando nós pegamos aqui no primeiro passo, no degrau dessa escada, e ele fala, olha, vocês precisam, antes de saber de qualquer coisa, antes de avançar com vocês na humildade, no adultério, antes de avançar com vocês na qualquer tipo de situação, porque o Sermão do Monte tem inúmeros ensinamentos, vocês precisam saber o que significa ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é o primeiro degrau. Ser pobre de espírito, eu preciso entender o que é ser pobre de espírito, é o primeiro degrau da bem-aventurança. Porque se nós não entendermos o que é ser pobre de espírito,
eu não posso chorar pelos meus pecados, eu não posso chorar pelo arrependimento, eu preciso entender o que é ser pobre de espírito. Eu não posso chorar, e eu não posso clamar por fome de justiça, porque eu preciso entender o que é ser pobre de espírito. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos ser cheios de Deus sem primeiramente se esvaziar de nós mesmos. O que é ser pobre de espírito? Primeiramente, eu me esvazio de mim mesmo, eu me coloco num nada. Ser pobre de espírito não é usar, como eu disse, não é usar um chinelo havaiana e ajudar todo mundo, porque eu sou pobre de espírito. Quando Jesus aqui, Ele está nos ensinando, através só de um versículo, nós paramos por aqui, no versículo 3, quando Ele está aqui nos ensinando, e aqui a Bíblia toda, ela vai ensinar sobre dois tipos de pobreza. A primeira pobreza é o primeiro pobre que ela nos ensina, é a pessoa que ela não é abastada, a pessoa que ela ganha o suficiente para sobreviver, a pessoa que ela não acumula riqueza, a pessoa que ela não acumula bens. Camarada, não bem financeiramente, mas ele consegue ganhar o seu sustento. Isso nós estamos falando há 2024 anos atrás. Agora, o outro tipo de pobreza que a Bíblia vai nos ensinar é uma pobreza total, é uma pobreza totalmente desprovida de tudo. Ou seja, o camarada não tem uma casa, o camarada não tem um trabalho, o camarada ele depende de tudo para poder sobreviver. Então a Bíblia vai nos ensinar, a Bíblia vai nos nortear para dois tipos de pobreza. Enquanto o homem não entender na face da terra que em tudo ele depende de Deus, ele não pode esvaziar de si mesmo. Eu vou explicar. Nós precisamos ser pobre de espírito. O nosso espírito precisa ser pobre como um mendigo, em que tudo nós dependemos de Deus, e isso é ser pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem está me entendendo até aqui? Irmão, quando você passa por alguém totalmente desprovido de qualquer tipo de recurso, R$1 que você dá para ele, R$2, a ajuda que você vai dar, independente do que ele faz, ele está naquele momento, ele está totalmente desprovido de tudo, ele depende de tudo. Aqui tem algumas crianças, a maioria estão lá, mas imagine uma criança de 2 anos de idade. O que ela tem no nome dela? Fala assim comigo, nada. Fala assim comigo, nada. Vocês estão comigo? Ela não tem nada no nome dela, ela só é herdeira do pai e mãe. Mas se você não der uma mamadeira, se você não der uma fruta, se você não der comida, essa criança ela está desprovida de tudo. Ou seja, ela é 100% dependente de quem vai alimentar ela. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Bem-aventurados pobres de espírito. Pobre de espírito é quando eu entendo que 100% vem lá do Senhor e eu não tenho capacidade de fazer nada. Pobre de espírito é eu subir naquelas escadas, Senhor, se o Senhor não fizer eu não posso fazer nada. Pobre de espírito é quando olho para o meu trabalho e falo assim, eu sou vendedor, irmão, e vendedor, ele depende 100% de Deus. Quando você entra dentro de uma empresa, fala assim, eu tenho capacidade para fazer, mas essa capacidade, eu sou pobre de espírito, a capacidade vem do alto, eu não tenho capacidade de fazer nada. Quando nós colocamos nesse estágio, a Bíblia vai falar, bem-aventurado os pobres de espírito. Sabe o que é pobre de espírito? É quando nós olhamos para o texto de Isaías, quando Isaías diz assim, Senhor, eu sou impuro nos meus lábios, eu não sou digno de profetizar. Quando você olha para a vida de Pedro, quando Pedro sai do barco, Pedro fala, Senhor, afasta de mim, porque eu não sou digno de chegar próximo do Senhor, porque eu sou um homem pecador. É quando nós somos, irmãos, desprovidos de qualquer coisa, porque sabemos que a bem-aventurança, ela vem do Senhor. Nós só somos felizes quando nós somos pobres de espírito. Você está entendendo? Faz sentido para você? Se você não é pobre de espírito, você jamais vai experimentar a graça do Senhor. Se você não é pobre de espírito, você não consegue experimentar a graça do Senhor. Às vezes nós achamos que o nosso intelecto, às vezes nós achamos que a nossa inteligência é capaz de alguma coisa, nós achamos que nós somos
estudado e vai, o YouTube está aí, nós achamos que nós conseguimos alguma coisa. Irmãos, por que nós devemos ser pobres de espírito? Porque Jesus jamais vai ser precioso para aquele que não é pobre de espírito. Por que nós devemos ser pobres de espírito? Porque quando nós somos pobres de espírito, Jesus ele começa a ser a nossa única razão de viver. Quando nós somos pobres de espírito, nós temos prazer de vir para a casa do Senhor. Quando nós somos pobres de espírito, nós dependemos 100% do Senhor. Não é 100% de um pastor, é 100% da presença do Senhor. É Ele que nos alimenta. Não é estranho para você que muitas e muitas pessoas em 2024, Jesus não faz sentido nenhum para ela, porque ela não é pobre de espírito. Ela dentro dela ainda tem muito tem muito eu dela, tem muito arrogância, prepotência dentro dela, e ela não depende 100% de Jesus. Se ela não depende 100% de Jesus, não faz sentido ficar parado 1 hora assistindo uma pregação, 45 minutos que vai transformar a vida dela. Por que nós devemos ser pobres de espírito, irmãos? Porque nós precisamos estar pronto para receber a graça do Senhor em nós. Por que você precisa estar pronto? Por que você precisa estar pobre de espírito? Porque quando você começa a ficar pobre do seu espírito, você começa a se esvaziar de você mesmo. E quando nós estamos cheios de nós mesmos, não se coloca vinho novo em odre velho. O odre nosso precisa ser esvaziado de tempos em tempos. Hoje Jesus me trouxe aqui, o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você: talvez você está cheio de você mesmo, então não tem como colocar Jesus em você. Quando nós estamos cheios do nosso eu sei, do nosso eu conheço, do nosso eu faço, o que Jesus pode fazer com alguém que já sabe? O que Jesus pode fazer com alguém que já é rico? Eu não estou falando de dinheiro, já é rico espiritualmente. O que Jesus pode fazer com alguém que quando olha para uma pregação fala: essa pregação não é para mim, mas a pregação não é minha, a pregação é de Jesus. Quando alguém fala: a Bíblia não faz sentido nenhum para mim, eu não consigo entender a Bíblia. Como, meu irmão, você não consegue entender a Bíblia? Porque é uma carta de amor para mim e para você. Nós precisamos se esvaziar de nós mesmos quando nós estamos vazios. Aí ele fala: peraí, você chegou aonde eu queria, agora eu posso derramar minha graça sobre a sua vida. Se nós estamos com um pouquinho financeiramente, não estou falando em nenhum momento, estou falando de dinheiro, eu estou falando espiritualmente, lá dentro, se você tem um pouquinho de gás, esse gás ainda é seu, esse gás é ainda algo que você construiu. Por que nós precisamos ser pobres de espírito? Porque a Bíblia vai falar que jamais nós herdaremos o reino do céu. Se nós não for pobre de espírito, nós não vamos herdar o reino dos céus. Apenas um versículo, irmão. O Sermão do Monte, ele começa: eu não consigo subir aquela escada pelo último degrau, tem que subir pelo primeiro. Quando Jesus ele começa o Sermão do Monte dizendo assim: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está edificando a casa, ele começa a colocar as colunas nessa casa. Essa casa somos nós. Essa casa precisa ser estruturada. Primeiramente é quando eu começo a me esvaziar de mim, é quando eu começo a entender que eu não sou a última bolacha do pacote. Estou falando eu como pastor, eu preciso todos os dias pensar dessa forma. É quando um membro chega, bate nas minhas costas e fala: pastor, meu tempo aqui acabou, eu não posso impedir o processo dele lá fora ou dela lá fora. Sabe, irmão, nós precisamos todos os dias se esvaziar do nosso eu. O nosso eu não pode sobressair, porque o grande eu sou é o Cristo Jesus. A bem-aventurança, os pobres de espírito, é eles que vão herdar o reino dos céus. Segunda coisa que eu quero que você entenda: porque sabemos, quando nós sabemos, e quando e por que nós sabemos que somos pobres de espírito? Quando você olha no espelho, quando você levanta de manhã ou vai dormir à noite, sabe, e antes de tudo isso acontecer, você olha e fala assim: eu quero descobrir se eu sou pobre de espírito. Qual é a avaliação que você faz? É quando todo o mérito da sua vida você não atribui a você.
por natureza, nós como seres humanos, nós atribuímos tudo isso a nós. Nossa, a igreja está crescendo, o pastor está pregando bem, diminui o seu eu. Nossa, o casamento está bom, é claro, porque eu dou buquê de flor, diminui o seu eu. Seus filhos são os filhos obedientes, seus filhos são os filhos lindos, é claro, porque eu soube criar, diminui o seu eu. Aquele que não está bem porque ele não soube criar, cuidado. Quando nós atribuímos o mérito a Ele, nós olhamos no espelho e falamos assim: eu sou pobre de espírito, porque eu dependo, tudo é dele, tudo quem faz é Ele, a honra e a glória precisa ser dada a Ele. Sabe, irmãos, essa igreja ela pode chegar a 300 membros, 500 membros, 1000 membros, quem acrescenta é Ele que faz, é tudo dele, tudo é para Ele. Agora, quando eu quero fazer isso por meu mérito, a Bíblia fala, Deus resiste a muitas coisas. Quando eu olho para o espelho, eu falo assim: olha, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Quando você tem mérito, aí tem a ver com Ele. Deixa eu te falar algo. Vem aqui. Por que nós, eu falo nós, porque a gente precisa se enquadrar dentro disso. Porque quando tudo dá certo, porque é eu que fiz, a venda foi eu que concretizei, essa casa aqui eu comprei, porque é o seguinte, eu trabalhei, olha, tem uma fala que diz assim, né, vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu tomo, é isso? Acho que é mais ou menos isso, porque aí o mérito é seu, e quando dá errado, as condições estão ruins, tudo está ruim, aí sabe o que muitas falam? O diabo está furioso, aí é culpa do diabo, aí é culpa de Satanás. Irmão, que em nome de Jesus, que nós possamos abrir o olho, dando certo ou dando errado, tudo vem de Deus, aceite a vontade dEle, tudo vem de Deus. O mérito nunca é nosso, se o mérito sempre for dEle, a conta nunca é nossa, a conta sempre é dEle, é Ele que faz, a vontade é dEle, aceite a vontade dEle sobre a sua vida. Quando nós olhamos para o espelho, e temos a ciência, temos a noção que tudo é para Ele, e é para Ele todas as coisas, quando estamos desprovidos de toda a vaidade, a Bíblia vai falar em Eclesiastes que debaixo do céu tudo é vaidade, que a nossa vaidade pode ser cessada aqui em nome de Jesus, sabe, nós precisamos ser um povo que não precisa ser munido de elogios, sabe, irmãos, estamos vivendo numa geração, que se você não elogia, nada está bom. Se você não fala, nossa, como você pregou bem, como você cantou bem, como você liderou bem, como você fez isso bem, mas como assim, se tudo é para Ele, todas as coisas foram feitas para Ele, por que eu preciso todos os momentos ter uma palavra de afirmação? Jesus, em nome de Jesus, que isso seja repreendido agora, não é porque você não precisa, não é que você não tem que dar elogio, mas nós não precisamos viver de elogio em elogio, nós precisamos entender que é para Ele, é por Ele que nós estamos aqui. Nós precisamos olhar para o espelho e saber: Senhor, é tudo seu, Senhor, é o Senhor que faz, Senhor, continua me esvaziando, eu quero estar cheio de Deus, eu quero a cada dia e a cada momento me encher de conhecimento de quem Deus é. Eu só posso contemplar, eu só posso adorar aquele que eu conheço, que nós possamos todos os dias conhecer cada vez mais quem é Ele. Você só pode adorar aquele que você conhece. Você pode admirar algo que você não conhece, mas contemplar, erguer as suas mãos, adorar, se humilhar para aquele que você conhece. Nós só podemos conhecer a Deus se nós se esvaziar de nós mesmos. Quando você olha para o espelho, por que você precisa ser pobre de espírito? Quem é pobre de espírito, irmão? Quando entra no seu secreto, e talvez o seu secreto é domingo às 18 horas, clama e não para de clamar: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, a minha família precisa do Senhor, os meus filhos, os meus pais, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso, e clama, sabe, a sua voz é uma voz diferente. Por quê? Porque não depende da sua eloquência, não depende se você ora bonito ou se você ora mais ou menos, não depende se você prega bem ou prega mal, não é sobre pregação, não é sobre microfone, é sobre você abrir
abrir o seu coração e clamar: Senhor, venha sobre este lugar, venha sobre a minha vida, venha sobre nós, venha sobre esse ministério, venha, Senhor. E o seu clamor é quando você depende dEle, você não depende de você. Faz sentido? Quem está entendendo até aqui, irmão? Terceiro ponto: quais são os motivos? Quais são os motivos que eu preciso ser pobre de espírito? Olha só, quais são os motivos? Quando você é pobre, quando nós somos pobres de espírito, a única riqueza verdadeira é estar na presença dEle. Quando nós somos pobres de espírito, a nossa verdadeira riqueza é o próprio Deus. Quando nós somos pobres de espírito, você não quer seguir outro caminho. A nossa verdadeira riqueza não está em pessoas. A nossa verdadeira riqueza não está em placa de igreja. A nossa verdadeira riqueza não está no nosso trabalho. A nossa verdadeira riqueza está em adorar aquele que é digno de adoração, aquele que é digno de honra. Sabe, irmão, eu quero chamar a sua atenção para essa noite hoje. Por que nós devemos ser pobres de espírito? Quando nós se humilhamos, quando nós somos pobres de espírito, é quando nós se humilhamos diante de Deus. E a própria Bíblia vai falar: quando você se humilha diante de Deus, Ele te exalta diante dos homens. Quando você se humilha, sabe o que é se humilhar diante de Deus? É você se ajoelhar e não ser uma metralhadora. Sabe o que é a oração metralhadora? Eu quero isso, eu preciso disso, faz isso, pede isso, faz isso, pede isso. Isso não é se humilhar. Isso é uma receita de padaria, isso é uma receita isso é uma lista de mercado. Jesus, igreja, presença, não é um fast food que você coloca o seu pedido. Isso não é adoração, isso não é humilhação. Agora, quando você dobra o seu joelho e fala: Senhor, me perdoa. Senhor, eu não tenho sido aquilo que o Senhor programou, aquilo que o Senhor tem de propósito para a minha vida. Eu quero te pedir perdão. Senhor, eu não tenho dado bom testemunho. Senhor, muda o meu eu. Senhor, me transforma como filho natural. Senhor, me transforma como pai. Senhor, me transforma como líder. Senhor, eu quero ser transformado no meu trabalho. Eu não tenho feito o seu nome conhecido no meu trabalho. Se você verdadeiramente se esvaziar de si, você sobrenaturalmente você vai ver algo acontecendo dentro de você, porque a verdadeira transformação não acontece no fazer, acontece no ser. Você vai ser com certeza uma pessoa transformada através do Espírito, porque o seu eu começou a ser esvaziado, aquela personalidade sua lá da sua infância começou a sair, e a personalidade de Cristo começou a moldar a sua vida. Sabe, irmão, isso é se humilhar. Quando você se humilha, aí sim, você pode ser exaltado na frente dos homens. Quando a Bíblia vai dizer assim: aquele que se humilhar será exaltado, ela está dizendo exatamente isso. Aquele que se humilhar na frente de Deus, aquele que se humilhar na presença de Deus. Mas isso é para poucos. Por que eu falo para você que é para poucos? Segura essa. Nós, quando estamos verdadeiramente na presença do Senhor, às vezes nós não temos coragem de olhar para dentro de nós, porque quando nós olhamos para dentro de nós, nós se frustramos. Nós vamos ver o quanto ruim é que nós somos, o quanto rico em espírito é que nós somos, o quanto arrogante que nós somos, o quanto prepotente é que nós somos. Então nós não temos dificuldade de se humilhar, temos dificuldade de chorar no pé do Senhor, temos dificuldade de contar para Ele quem nós somos. E aí, estamos indo para o fim, segura aqui. E aí, nós aceitamos que as outras pessoas falam quem nós somos. Nós aceitamos que outra pessoa bate nas nossas costas e fala: olha, se eu fosse você eu mudava isso. Porque nós temos medo
de falar para o Senhor verdadeiramente quem nós somos. Eu quero todos os dias, irmão, ser pobre em espírito, para que Deus me maceta, para que Deus me massacra, mas eu quero viver a palavra dele. Que esse sermão do monte ele vai encerrar: aquele que ouve a minha palavra e põe em prática, esse está edificando uma casa sobre a rocha, e a rocha é o próprio Senhor Jesus. Não estou pregando nada que a Bíblia não está dizendo. O que é pobre de espírito? Bem-aventurado o pobre de espírito. Ser pobre de espírito é quando a sua alma ela se acalma, é quando você dobra o seu joelho e fala verdadeiramente quem você é. Os méritos nunca vão ser seus, os méritos nunca vão ser da sua oratória. Sabe, aquele que é pobre de espírito, quando começa a tocar o louvor, quando o louvor dá o primeiro acorde aqui, a alma ganha um refrigério. Quando você coloca um louvor lá na sua casa, por mais perturbado que esteja o momento, a sua alma começa a ser refrigerada. Há um refrigério na sua alma. Sabe o que é isso? É ser pobre de espírito, é ser dependente de Deus. Não é ser dependente daquilo que você sabe fazer, daquilo que você sabe ler, daquilo que você sabe passo a passo que tem que fazer. Sabe, muitas pessoas esperam chegar no fundo do poço para saber, para descobrir que ela é pobre de espírito. Espera o negócio entortar, espera a maionese desandar, para falar: Senhor, eu não sou capaz de nada, eu não sou capaz de dar um passo, eu não sou capaz de respirar, se o oxigênio não for do Senhor. A minha saúde depende totalmente do Senhor. Você só vai levantar vivo amanhã, porque Deus está dando o ar que é gratuito para você respirar. E ainda tem muita gente que não depende desse Deus, que acha que Ele é capaz de qualquer coisa. Você não é capaz de ficar 2 minutos sem respirar por conta do oxigênio. Quando que nós vamos depender de Deus totalmente? Quando nós vamos entrar dentro de uma comunidade de fé e falar: Senhor, se o Senhor não fizer, nós não vamos mover uma palha. Se o Senhor não der um passo, eu não vou. Moisés falou exatamente isso: Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Lá no Egito, lá no deserto, eu não vou dar um passo se o Senhor não fizer. Só que nós às vezes, irmãos, estamos dando passo pela nossa intelectualidade. Eu sou inteligente, eu consigo, eu faço. Quando nós depender verdadeiramente do Senhor, Ele vai falar: opa, alguém entendeu, e ele sabe que ele é pobre de espírito. Já estamos encerrando. Esse sermão do monte, eu não sei quando nós vamos acabar não, Alex, porque eu só li um versículo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Acompanha aí comigo no versículo 3, que vai dizer assim, na parte B: pois deles é o reino dos céus. Repete comigo: pois deles é o reino dos céus. Interessante, eu parei aqui, eu não consigo continuar mais, e passei a refletir no Sermão do Monte. Por quê? Esse reino não fala que ele será. Quando fala será, fala de futuro, sim ou não? Mas por que a Bíblia fala bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles aponta para o presente, sim ou não? Isso daqui nós poderíamos parar por aqui, irmãos, e ficar refletindo pelo menos esse resto de ano. Eu quero ser pobre de espírito, porque eu quero desfrutar agora, é nessa era que eu quero desfrutar da felicidade do Senhor. Não está falando de uma vida vindoura, não está falando de um futuro. Nós vamos desfrutar no futuro, sim, irmãos, nós vamos desfrutar na glória, porque eu quero ir para o céu, eu quero estar na glória com o Senhor. Será que é só eu que quero? Todos nós precisamos ter essa felicidade, todos nós precisamos ter esse desejo, mas a Bíblia está falando, pois deles é o reino do céu. A felicidade, irmão, não é somente
lá na glória, nós precisamos viver essa felicidade agora. Nós estamos a caminho do céu. Então deixa eu te falar, não faz sentido nós ser um crente salvo, nós sermos filhos de Deus salvo e não ser feliz, não ser alegre, não ser, bem-aventurado. Você já é bem-aventurado porque você está a caminho da eternidade. Você já é bem-aventurado. Então você precisa ser um crente feliz. Você precisa ser um bem-aventurado, você precisa ser alguém, abençoado. Pastor, você não sabe o que está acontecendo na minha casa, mas a Bíblia te garante que você já é abençoado, independente da sua situação financeira, emocional, de saúde, você já é abençoado. Porque bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A Bíblia não fala que será, a Bíblia fala que é o reino dos céus. A palavra, irmãos, bem-aventurado, ela precisa estar clara na nossa mente, clara no nosso espírito, E aí você me pergunta, mas e o ímpio? E aquele que não crê em Deus? Aquele que não crê em Deus vai passar por dificuldades igual você passa. A questão é que quando vem a dificuldade vem também lá no finalzinho do Sermão do Monte, vai falar que a dificuldade ela vai vir para todos. O dia mau, ele vem para todos. O vento, a tempestade, ele vem para todos. Só que o ímpio que não crê na palavra, o ímpio que não conhece a Deus, quando vem o dia triste, quando vem o luto, quando vem a separação do matrimônio, quando vem a decepção, o que ele faz? Reflete nisso, o que ele faz? Ele se desespera, ele não tem a percepção, ele não tem o Espírito Santo, ele não tem o Consolador, aquele que é parceiro de você todos os dias. Então o ímpio, ele entra em desespero. Quantas e quantas pessoas têm tirado a sua própria vida nesses últimos dias, nesses últimos meses e nesses últimos anos? E não se espante com o que eu vou falar. Isso tem acontecido no meio do pastoreio, no meio do crente, no meio do evangelismo, no meio do evangélico, porque as pessoas, elas ainda não descobriram que os pobres de espírito precisam se esvaziar de si mesmo. Então nós não podemos agir como o ímpio age, com aquele que não conhece a Deus, que não conhece a Cristo. Então nós precisamos levantar uma bandeira do cristianismo, levantar uma bandeira e ensinar para o povo: bem-aventurado o pobre de espírito, porque não depende nada de você, depende tudo dos céus. Os céus responde a nossas respostas. Ele muitas das vezes já se cansou de responder as nossas perguntas. Quando você pergunta: Senhor, o que é isso? Ele responde. Senhor, me mostra isso? Ele responde. Senhor, me mostra aquilo? Ele responde. E as suas respostas, quando você vai começar a dar? Os céus, ele precisa começar a responder as suas respostas. Sabe o que é as suas respostas? É o seu posicionamento. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Eu quero começar a viver essa felicidade todos os dias da minha vida. Eu quero começar a viver, ser esse abençoado todos os dias da minha vida. A palavra, ela precisa ruminar dentro de nós. A palavra precisa começar a fazer sentido dentro de nós. Mas a felicidade dos filhos de Deus é diferente da do ímpio. A felicidade do ímpio é quando ele compra a casa de 2 milhões. É quando um jogador de futebol faz um contrato de 10, de 15, de 20 milhões. Isso é a felicidade dele. A felicidade do ímpio é quando a carne dele consegue sentir uma alegria momentânea. A felicidade de quem não conhece a Deus, ela é momentânea. E a felicidade momentânea, no dia seguinte ele precisa ter uma outra felicidade. Quem é torcedor de futebol sabe o que eu estou falando. Irmãos, só foi apenas uma vitória. Se o time perde na próxima, uma alegria momentânea. Não faz mal nenhum torcer para time nenhum. O problema é quando isso é no nosso coração. Felicidade do ímpio é quando ele conquista, quando ele perde, ele fica muito triste. Só que a felicidade do Filho de Deus, e Filho de Deus, João capítulo 1, versículo 12 diz: todos aqueles que reconhecem o Senhor como Salvador é considerado filhos de Deus. A felicidade do Filho de Deus é ele saber
que tem uma promessa para ele. A felicidade dos filhos de Deus é que nós estamos embasados em cima de uma promessa. E sabe qual é essa promessa, Igreja Despertar? Um dia nós reinaremos com Cristo na glória. Essa é a nossa felicidade. Essa felicidade você precisa viver ela agora, hoje, dia 27 de julho de 2024. Você precisa ter essa felicidade. Davi, no Salmo, se eu não me engano, eu não vou afirmar porque eu não sei se está ali, 54, 55, vai dizer assim: Senhor, não tira a alegria, não tira a felicidade da minha salvação. Há pessoas em 2024 que perderam o prazer da salvação, que perderam o prazer de ser feliz agora, sabe? E essa promessa, irmãos, da vida eterna, nós precisamos ministrar para nós todos os dias. E quando nós chegarmos lá em cima, quando nós chegarmos frente a frente com Cristo, quando nós chegarmos no tribunal do grande julgamento, nada vai ter a ver conosco, sempre vai ter a ver com Ele, se eu começar a se esvaziar de mim mesmo. Que nós como igreja possamos se esvaziar de nós a cada dia. Não é sobre uma igreja cheia, não é sobre uma igreja vazia, não é sobre mais ou menos pessoas, não é sobre ter um culto de jovem cheio, um culto de jovem vazio. É sobre eu esvaziar cada vez mais de mim mesmo. Quando eu estou vazio, Ele pode derramar sobre mim, derramar sobre você um odre novo, um vinho novo. E esse vinho novo está chegando, eu quero um pouco desse vinho novo. Quem crê, irmãos, o arquiteto de tudo isso é o próprio Deus. Foi Ele que desenhou tudo isso. Eu, a diretoria dessa igreja, a direção, a liderança dessa igreja, apenas estamos aqui como ferramenta de tudo isso. Mas o dono é Ele. O dono é Ele. Declare sobre a sua vida isso. O seu casamento nunca foi seu, sempre foi dele. Os seus filhos nunca foi seu, sempre foi dele. Entrega tudo a Ele. A sua vida nunca foi sua, sempre foi dele. Entrega tudo a Ele. A Bíblia vai dizer, em vários momentos, nos desafiando a entregar a nossa vida a Cristo. Entregar a sua vida a Cristo não é você se matar, mas aquele que não achou um motivo para morrer, nunca vai achar um motivo para morrer. Se é que você me entende, nós precisamos achar um motivo para entregar a vida para Ele. Mas aquele que verdadeiramente se sente um morto, espiritualmente falando, somente Ele pode te dar vida. Mas nós queremos estar vivo, nós queremos todo momento mostrar quem nós somos. A todo momento a gente olhamos e vamos dizer uma frase, que eu aprendi essa frase há quase 50 anos atrás, embora eu não tenha 50. Crente não é besta, crente não é trouxa. Eu sou crente, mas não sou trouxa. Eu sou crente, mas não sou besta. Eu não levo desaforo para casa. Irmão, estou aqui para te dizer a seguinte coisa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o reino dos céus. Você precisa começar a viver essa felicidade hoje. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Nós já estamos encerrando. E fizesse essa reflexão. Que você olhasse para dentro de você e fizesse uma avaliação. O quanto de mim, que tem dentro de mim, o quanto do Jones que tem dentro do Jones, e fala o seu nome. Eu não quero que ninguém ministre sobre a sua vida essa noite. Eu quero que você que avalie. Quero que você que avalie. O quanto do Jones tem dentro de você e o quanto de Deus que tem dentro de mim. Sabe, quando você faz essa avaliação, você vai ver o quanto que você é digno de estar próximo da porta dos céus. Você vai estar próximo de viver essa felicidade. Sabe, irmãos, nós podemos ficar meses e meses pregando sobre o Sermão do Monte. Foca aqui não é esse, foca é te ensinar, a ensinar você a refletir na palavra de Deus. Como eu disse, nós lemos 3 versículos. Nós podemos ensinar isso até o final do ano. Mas a pergunta é: como que está a sua casa? Como você está edificando ela?
quando nós finalizar o Sermão do Monte, como que vai estar a sua casa? Porque ela foi começando a colocar tijolinho por tijolinho. Hoje apenas foi cavado as estruturas, foi cavado as colunas, foi cavado as brocas para que a sua casa seja construída. A sua casa precisa estar sendo construída em alguém que é pobre de espírito. Pobre de espírito não significa ter dinheiro ou não ter dinheiro, não é referência a dinheiro, é referente ao que você tem dentro de você. Irmãos, eu quero não ser pobre de espírito. Eu declaro sobre a minha vida que eu quero ser um mendigo na área espiritual. Eu quero olhar para cima e saber, Senhor, nada depende de mim. O dia de amanhã não depende de mim. A pregação de domingo que vem não depende de mim. A minha oração não depende de mim. Sabe, irmãos, às vezes nós se preocupamos com a liturgia do culto, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Precisamos ser pobre de espírito no momento do culto. Senhor, faça, porque eu não consigo fazer nada. Dá liberdade para o espírito e começa a falar: Senhor, é o Senhor que faz sobre este lugar. Você está sendo tocado neste momento para sair do seu lugar e orar por alguém. Mas quantas vezes você se bloqueou? Você parou? Sabe por quê? Você é rico demais. O teu espírito tem muita coisa, mas é de você mesmo. Você já chegou a ensaiar palavras para falar para as pessoas: eu estou orando por você. Eis que te digo. E você está muito rico. Ei, você está muito rico. Chegou o momento de você começar a entregar a sua riqueza no altar do Senhor e dizer assim: Senhor, eu quero ser pobre de espírito. Senhor, eu quero ser renovado. Senhor, eu me diminuo para que o Senhor cresça. Senhor, eu me esvazio nessa noite. Bem-aventurados pobres de espírito. Eu quero ser pobre de espírito. Quem quer ser pobre de espírito aqui essa noite? Eu quero ser pobre de espírito a cada dia, irmão. Ser pobre de espírito não é ser humilde e vir com a roupa simples. Não, não. Ser pobre de espírito vai muito mais além disso. O Senhor é que sonda a intenção do nosso coração. Eu gostaria que você... Cadê minhas coisas? Eu gostaria que você... Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Valeu. Eu vou te dar alguns minutinhos. A banda vai tocar. A banda vai tocar e eu quero que você se esvazie de você. Há pessoas aqui essa noite que vai começar a subir o degrau. Um degrau de cada vez. Há pessoas aqui essa noite que entrou e achou que seria uma noite de milagres, uma noite de cura. Mas Deus, Ele começou a curar o seu interior essa noite. E o seu interior, Ele está dizendo para você: ei, comece a ser pobre de espírito, porque eu é que vou enriquecer esse espírito da minha forma, é do meu jeito. Põe a mão no seu coração, faça essa reflexão: o quanto de Deus tem dentro de você, o quanto de Deus e o quanto de você tem dentro de você mesmo. Fala o seu nome, vamos irmãos, fala o seu nome e começa a auto se avaliar. Fala: Senhor, quanto eu posso ter de você dentro de mim? Quanto eu posso ter de Ti, Senhor, dentro de mim? Oh, Jesus, diga isso a Ele. Diga isso a Ele. Peça para que Ele cresça dentro de você. Oh, peça isso. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor cresça dentro de mim. Eu quero ser transformado numa pessoa espiritual. Eu quero ser transformado em alguém pobre de espírito, mas humilde nas minhas atitudes. Mais de Ti, Jesus. Mais e mais de Ti. Isso, irmãos. Ore, levanta a sua voz e começa a declarar sobre a sua vida. Ninguém vai sair do lugar e te tocar. Ninguém vai desafiar você a vir até a frente, mas você precisa sair desse culto aqui transformado. Menos de mim. Fala isso para Ele. Ele está passeando aqui essa noite, tocando vidas aqui essa noite, a vida sendo curadas aqui essa noite. Oh, mais de Ti, Jesus, e menos de mim. Oh,
Que Ele cresça. Sim, Deus. Diminua, Senhor, a cada um de nós. Oh, diminua, Senhor Jesus, o nosso ego, a nossa prepotência. Diminua nós como igreja. Que nós possamos, Pai, estar com a nossa cara no pó. Oh, vamos, igreja, declare isso. Servo de Oh, todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua. vamos, vamos. Peça isso a Ele. Peça isso a Ele no seu dia a dia. Menos, 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 menos de mim, Senhor. Oh, Infinita humildade. tua congregação, Senhor, com coração, Jesus, no teu altar. Oh, aleluia. Aleluia. Que Ele Cresça, Jesus, em nós. eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja. Infinita humildade. Aleluia. Estenda suas mãos aos céus essa noite, em atitude de reverência. A Ele toda a glória e toda a honra. Pai, nós essa noite te pedimos perdão por todas as vezes que nós tentamos aparecer. Senhor Jesus, nós como igreja essa noite, nós humilhamos, como pai de famílias, como mães, nós se humilhamos, mas Senhor, que o Senhor cresça em nós, nos ensine a cada dia que nós possamos se diminuir, que nós possamos a cada dia, Senhor Jesus, que esse louvor faça sentido na nossa vida, que ele cresça, que nós diminuímos a cada dia. Senhor, não deixe que o nosso ego, não deixe que a nossa arrogância, não deixe que o nosso eu Que Ele cresça, sobressaia, mas que o Senhor, ó Deus, apareça. Mas quando o Senhor aparecer, que o Senhor nos constranja. eu me constranjo Aleluia. com a Oh, Jesus. glória e todo teu amor, infinita humildade, servo